então vamos lá, gente. O objetivo de hoje, o convite que a gente fez para vocês do aulão, é como se preparar para um concurso público. Por que a gente resolveu montar isso, essa aula, e com que objetivo? Hoje, no mundo em que a gente vive, no país que a gente vive, com tanta dificuldade, uma das coisas que a gente tem mais segurança nessa questão de emprego ainda é o emprego público, né? A gente consegue alguma estabilidade. Não que a gente vai ficar rico, milionário, não é o caso. Bem que poderia ser, mas não é o caso. Mas, pelo menos, você tem uma estabilidade, né? Eu sou servidor público há quase 20 anos. E eu sempre falo para os meus alunos, seja de preparatório, seja de graduação da pós, o seguinte: eu vou morrer recebendo meu salário, a menos que eu faça alguma besteira, que eu mate alguém lá no setor, que eu roube, coisa que eu não vou fazer. Mas, fora isso, eu vou me aposentar e eu vou morrer recebendo meu salário. Isso é uma estabilidade muito grande, né? Você pode estar ganhando um salário altíssimo na iniciativa privada, e no mês que vem o patrão chegar para você e falar assim: olha, infelizmente a gente vai ter que fazer um corte de gasto se você está demitido. E aí? Né? Então, o emprego público hoje, ele ainda é uma segurança que não dá para dispensar nos dias que a gente vive atualmente, né? E aí, nisso, a gente vê muita gente falando: poxa, eu quero então fazer, como é que eu faço para entrar? E, assim, nos anos que eu tenho como professor de preparatório, eu vejo que, às vezes, muita gente sequer tem noção do que é um processo de concurso público, né? Uma vez, a Gestar Salvador aqui, que é a empresa que eu sou coordenador pedagógico e professor, a gente ofereceu um curso preparatório para a Polícia Militar. E um dos alunos, né, um dos possíveis alunos, veio perguntando se já no primeiro mês recebia o uniforme. E eu fiquei assim: uniforme? O salário vinha antes? Na verdade, ele estava achando que ele já entraria como PM, né? Ele não tinha noção sequer do que era o processo seletivo. E, às vezes, as pessoas não se preparam por não saberem o que é um processo seletivo, né? E detalhe, eu estou falando, mas existem casos de professores que não sabem como se desenrola um processo seletivo. Um dos principais meios de você ser reprovado é não saber sequer o que é um processo seletivo. Eu acho que alguém compartilhou alguma coisa aí, né? A gente compartilhou sem querer, não tem problema. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de uma apresentação com alguns pontos que eu acho fundamentais para a gente falar hoje, tá? Agora, deixa eu colocar para vocês. A gente vai, obviamente, todo mundo fica com o microfone fechado, né? Mas qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida, ou não entendeu muito bem, ou quer fazer uma pergunta que achou pertinente, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, tá? E fazer a pergunta. Se não quiser fazer a pergunta, usem a caixa aí de comentário, tá? Às vezes eu não estou olhando para a caixa e não consigo ver a pergunta na hora, mas eu sempre estou acompanhando e vendo, e aí eu vou respondendo conforme eu for vendo, ok? Deixa eu compartilhar aqui, então. Quando aparecer aí a tela para vocês, alguém me faz um sinalzinho aí com a mão ou fala que está vendo? Foi, né? O Givanda já mandou ali para mim. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Como a gente se prepara para um concurso público? Tá? Eu digo para vocês, assim, se a gente for falar num conceito sociológico do lugar de fala, né? Eu acho que eu posso falar com lugar de fala. Nesses mais de 20 anos aí, não, 20 anos mais ou menos, que eu faço concurso público, eu devo ter passado em pelo menos uns 20, 25 concursos. Desses concursos, eu fui convocado para tomar posse em pelo menos 15 ou 16. Em pelo menos 10 eu realmente tomei posse e depois saí para ir para outros. É isso uma das coisas que eu quero falar para vocês. Obviamente, vocês vão ver que existem vários
concursos passando por aí. Tem um concurso maravilhoso da Controladoria Geral da União, que a inscrição termina amanhã. O salário para ensino médio é R$ 7.500. O salário para ensino superior é R$ 19.000. Isso é um concurso disputadíssimo, né? Então, óbvio que eu incentivo todo mundo a fazer, mas não se desestimule se você não conseguir passar. Porque nesse concurso aí tem gente estudando, bota ano nisso aí, entendeu? Então, uma das coisas que a gente vai falar é justamente isso. E a outra a gente começa de baixo, no concurso público também, né? Começa num concurso daquele pequenininho. Sabe qual foi meu primeiro concurso? Hoje eu sou pedagogo do Ministério Público da Bahia. Mas o meu primeiro concurso foi para assistente administrativo de uma prefeitura, a prefeitura de Mangaratiba, no Rio. Era um cargo para recepcionista de um posto de saúde. Eu tinha 18 para 19 anos, né? Só que assim, eu podia ficar lá, tá lá até hoje, estava quase me aposentando, já está mais de 20 anos de trabalho. Mas, obviamente, que a intenção não é essa. A intenção é você ir aumentando. Eu saí de lá, passei para um outro, eu já era professor. Aí passei para um concurso de professor, depois eu passei para um segundo. Aí eu fiz um outro que ganhava mais e por aí vai. E é assim que a gente vai, né? Então, vamos começar aqui para eu falar alguns pontos. Primeiro, o que é um concurso público e é obrigado, todo mundo é obrigado a fazer? Eu tirei esse texto aí da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? A Constituição Federal, ela diz lá no artigo 37, inciso 2º, o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O que isso quer dizer? Emprego público só com concurso público. As exceções são os cargos de livre nomeação, são aqueles cargos de confiança, né? Secretário de Educação, chefe de departamento, cargos de confiança. Eles são de livre nomeação, eles não dependem de concurso. E também, obviamente, aqueles cargos temporários, excepcionais, né? Eles são feitos por meio de um contrato administrativo. Esses cargos, eles são específicos para situações excepcionais. A gente não pode substituir uma vaga num emprego público por uma vaga temporária. A gente sabe que muito lugar faz isso, né? Só que não é o correto. E quando isso acontece, a gente, inclusive, tem que se manifestar em relação a isso. O Ministério Público está aí para isso, para denunciar, né? Então, primeiro, para a gente começar, concurso público é obrigatório. Todo concurso. Às vezes eu ouço muito assim: não tem uma vaguinha para mim lá onde você trabalha, não? Eu falo: tem, é só esperar abrir o concurso. Porque eu abro o concurso, você faz o concurso. Se você for aprovado, você entra, né? Emprego público é assim, não tem outra possibilidade. Ah, mas na escola que eu trabalho, tem uma merendeira lá que não é de concurso público. Obviamente, porque é um cargo terceirizado, ou então é um cargo através de contrato administrativo. Não é a natureza de concurso público. Mas para entrar em concurso público, para entrar em emprego público, só através de concurso público. Ok? Bom, e quais são os tipos de concurso que a gente tem? Vocês viram ali que a Constituição ela fala em concurso, em provas, em provas comuns, né? Ou em provas, mas provas de título. A gente tem alguns tipos de provas que são mais comuns nos concursos. A gente tem a prova objetiva, que é aquela prova de múltipla escolha, né? A gente tem a prova que tem a parte objetiva e a parte discursiva. Então, você tem a parte de múltipla escolha e você também tem a parte de redação ou uma parte discursiva que você responde determinadas perguntas. Você tem a prova e mais a prova de títulos. O que é a prova de títulos? É quando você apresenta documentações que demonstram o seu conhecimento na área, seja através de cursos, seja através de experiência profissional. Então, por exemplo, a prova vale 80 pontos e os títulos valem 20. Por isso é importante os títulos, eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa parte dos títulos, tá?
E algumas provas a gente tem também a prova e mais um curso de formação. Geralmente, o curso de formação ele acontece para as polícias, para agentes da Receita, em que se precisa ter um conhecimento específico sobre como funciona o setor, né? Outro também que acontece muito curso de formação é quando tem agente penitenciário. Então, geralmente, tem esse curso de formação e ele faz parte do processo seletivo. Tá bom? Bom, agora vamos falar especificamente das etapas de um concurso. Eu estou falando aqui de uma maneira muito genérica, mas depois eu vou falar com vocês especificamente de como se prepara. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês como funciona o concurso. E depois eu vou falar para vocês o que se deve e o que não se deve fazer. Então, primeiro ponto. O concurso começa com a divulgação do edital, né? O edital é onde está toda a regra do concurso. Primeiro ponto para você se dar mal em um concurso é você não conhecer o edital. Eu conheço várias pessoas que já foram fazer uma prova sem saber sequer quanto valia cada questão, ou se tinha mínimo de pontos para passar, porque a pessoa não leu o edital. Tudo isso está no edital. Aí, às vezes, as pessoas me mandam mensagem assim, professor, o concurso que vai sair da prefeitura de não sei de onde, ainda não saiu o edital, mas o concurso que vai sair vai cair com matéria. Não tem como saber. A gente só sabe através da divulgação do edital. Obviamente que existem algumas matérias que são comuns a vários concursos, e a gente vai falar isso logo, logo, quando a gente começar a falar em preparação. Mas o edital, uma vez que saia o edital, a primeira coisa que você tem que fazer é devorar o edital, é ler ele de ponta cabeça, é marcar todos os pontos importantes. Porque, às vezes, no edital tem alguma coisa dizendo que não dá para você fazer esse concurso. E você não leu, e você se inscreveu, e depois, lá no fim, eu não sabia, não vai poder tomar posse. Imagina, você faz o concurso, se prepara, faz prova, termina tudo. Quando chegar lá na hora da convocação, você não pode tomar posse, porque tinha alguma coisa que não permitia que você tomasse. E estava no edital e você não leu, né? Então, primeira coisa, divulgação do edital e leitura dele. Segundo, as inscrições, né? É aquele período em que você se inscreve, paga a taxa de inscrição, muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa esquece de pagar a taxa e depois acabou, não tem como. Terceiro ponto, as provas, né? Parte que todo mundo fica aí se tremendo de nervoso. Depois tem a parte dos recursos e os resultados parciais. E depois o resultado final. E aí tem muita gente que se enrola, né? Sai o resultado final, acabou o concurso? Calma aí. Resultado final significa que chega lá. Primeiro, segundo, já está todo mundo lá. Agora, para ver a convocação para você tomar posse, é preciso que o concurso seja homologado. O que quer dizer isso? Vamos supor concurso da prefeitura de Piriri, né? O prefeito lá de Piriri vai contratar uma empresa para fazer o concurso. Essa empresa, ela vai fazer todo o processo seletivo e, no final, ela vai entregar a lista com o resultado final para o prefeito. Prefeito, entre aspas, né? Pode ser para a pessoa aqui responsável pelo concurso. A parte da empresa termina ali. Agora, para esse concurso ser reconhecido, ele precisa ser homologado, né? E quem homologa o concurso é a autoridade do município, do estado, da federal, que convocou, que chamou o concurso. Então, uma vez homologado, a homologação é a mesma coisa que o prefeito ou o governador, seja quem for, fala assim, homologo o concurso, ou seja, eu estou confirmando o concurso com a seguinte lista de aprovados. Uma vez homologado, pode ocorrer a convocação. Então, só depois disso que começa a convocação para posse. Outra coisa que se me perguntam muito, por exemplo, concurso X saiu lá no edital que tem 30 vagas para assistente administrativo. Isso quer dizer que quando o concurso for homologado, as 30 pessoas vão ser convocadas? Não necessariamente. Elas podem ser convocadas até mais. O prefeito pode chamar 50, se ele quiser. Mas não quer dizer que são todas de uma vez só. Ele pode convocar 2. Ele pode convocar depois mais 5. Durante o prazo de validade do concurso,
Se ele disse que tinham 30 vagas, ele vai ter que chamar pelo menos essas 30, mas durante o prazo de validade do concurso. A lei diz que o concurso ele pode ter, no máximo, 2 anos de duração, prorrogáveis por mais 2, pelo mesmo período, ou seja, por mais de 2 anos. Ele pode ter até isso, mas nada impede que quem fez o edital, né, a empresa, a prefeitura, o governo, ele pode dizer que aquele concurso só vale 6 meses. Ele pode. A lei diz que é no máximo 2 anos. Ela não fala em mínimo. Okay? Então, é preciso também ficar muito atento nisso. A validade do concurso. Se o concurso tem 2 anos de duração, uma vez homologado o concurso, esses 2 anos começam a contar da homologação, tá, gente? Uma vez homologado o concurso, a prefeitura, o governo, eles têm 2 anos para poder convocar as pessoas. Tá bom? Então, nesse período de 2 anos, as pessoas podem ser convocadas. E quando terminar esse período, caso a prefeitura, o governo tenha interesse, eles podem renovar por mais 2. Depois disso, não pode mais. Tá? O limite é esse. Okay? Não são obrigados a renovar, mas podem fazer isso. Próximo ponto. Aí começa a preparação, né? E aí é o que eu sempre falo para os alunos preparatório e tudo. O maior erro do candidato, o maior erro de quem está fazendo concurso público é começar a se preparar quando o edital sai. É o maior de todos os erros. Sabe por quê? Um concurso público é uma corrida de longa distância. Quando o edital sai, já tem gente lá na frente. Pessoas que começaram a se preparar muito antes. Muito antes. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo de um concurso que a gente está monitorando aqui, que, vez por outra, a gente tem cursos preparatórios aqui na Gestá, que é o Magistério de Simões Filho, Prefeitura de Simões Filho, na Bahia. Esse concurso está para sair há muito tempo. E tem gente que está se preparando há muito tempo. Ano passado mesmo, eu dei 2 preparatórios para Simões Filho. Tem gente se preparando já. Então, se você espera sair o edital para começar a sua preparação, você pode, não estou dizendo que você não vai passar, não. Estou dizendo que você vai estar lá atrás. Você vai ter que se esforçar muito mais para pegar o pessoal que já começou a se preparar. Então, preparação de concurso público, ela começa antes da liberação do edital. Aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Mas como é que eu vou saber o que eu vou estudar se o edital não saiu? Aí que está a questão. Existem matérias comuns, né? Por exemplo, português. Português é matéria comum a quase... É difícil você ter um concurso que não tenha língua portuguesa. É muito raro você ter um concurso que não tenha língua portuguesa. Eu, especificamente, há 2 anos atrás, fiz um que não tinha língua portuguesa. Tinha só parte específica, mas é muito raro. Normalmente, língua portuguesa é matéria comum para todo concurso. E dependendo do tipo de concurso que você se prepara, existem outras matérias que são muito específicas que você já pode começar a estudar. Tá? Aí vem, o que estudar? Né? É o que eu estou falando. Antes de saber o que estudar, é preciso pensar qual concurso é seu foco. Né? Não adianta você querer sair atirando para todo lado igual maluco. Primeira coisa, se você quer fazer uma preparação, você tem que fazer uma preparação focada. Né? Qual é o concurso que eu quero me preparar? Não, eu quero me preparar para fazer um concurso para professor. Então então centre seus esforços para professor. Não fica pegando outros concursos que você vai precisar estudar outras coisas. Sabe por quê? Todo concurso para professor, você já sabe que vai ter que estudar português, legislação da educação e conhecimentos pedagógicos. Ponto. Um concurso ou outro vai ter coisas diferentes. Um pode cobrar matemática, um pode cobrar informática, mas essas você já sabe que vai ter. Ah, não, eu quero fazer concurso para tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral. Ótimo. Então, o que você vai estudar? Português, direito constitucional, direito administrativo. Você sabe que é líquido e certo de cair. Tá? Obviamente que dependendo de qual tribunal você vai fazer, você vai ter matérias diferentes. Mas essas que eu falei são o núcleo comum de qualquer concurso do judiciário. Né? Ah, não, eu quero fazer concurso para a parte administrativa. Né? Eu quero ser agente administrativo. Ótimo, então estude português. Alexandre, boa noite. O português vai cair. Ok?
E existem outras disciplinas também. Mas como é que eu vou saber isso? Vejam editais anteriores. Por exemplo, tem muita gente aqui na Bahia... Alexandre, boa noite. Oi? Alguém me chamou? Boa noite, é Kaique. Boa noite, Kaique. Pode Você falar. repete aí quais são as matérias específicas de português que caem? Então, geralmente No concurso jurídico. Geralmente são comuns. Se você pegar um edital, e depois eu vou falar para vocês onde vocês vão achar editais, vocês vão ver que a parte de português, ela não difere muito não de concurso para concurso. Principalmente assim, nível médio, é basicamente a mesma coisa. Nível superior, é basicamente a mesma coisa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde vocês vão encontrar esses editais e tudo mais, que é grátis, e está tudo lá. E aí vocês podem procurar, inclusive, pelos cargos que vocês querem, que é o que eu estou falando. Pensou, quero fazer para a parte administrativa? Dá uma olhada nos últimos concursos. Quer ver um exemplo? Aqui na Bahia tem muita gente se preparando para a prova da Embasa, que está para sair, não é de hoje. Muito tempo está falando Embasa, vai sair, vai sair, vai sair. Dá uma olhada no último edital. O último edital da Embasa, se não me engano, é de 2016 ou 2015. Geralmente, as modificações do edital são poucas, não são muitas. Então, a gente já começa a estudar com base no último edital. Ah, mas vai ter modificação, tá? Mas grande parte do edital já está ali. É só você olhar para ali e começar a estudar. O que tiver diferente, é o mínimo. Você tem que começar a adiantar na medida do possível. Não dá para ficar esperando o edital sair para começar a estudar, porque senão não dá tempo. O edital é gigantesco, né? Não dá tempo. Tá? Daqui a pouquinho, Kaique, eu vou mostrar onde que você vai encontrar isso. Tá? Agora, por que a gente tem que procurar isso? Né? Além dos concursos serem muito parecidos, existem disciplinas básicas que caem em todos esses concursos, que foi o que eu falei. É o português, é o direito constitucional, é o direito administrativo, são os conhecimentos pedagógicos. Como é que eu vou saber no meu concurso quais são as disciplinas comuns? Procurando os últimos editais. Ah, mas eu não faço nem ideia onde eu vou procurar. Calma aí que eu já vou falar para vocês onde vocês vão achar. De graça. Não precisa pagar nada, não. Vamos lá. Quais são as disciplinas básicas? Foi o que eu falei para vocês. Ó. Primeira coisa, português aparece em 99% dos concursos. 99% dos concursos português. Se você domina o português, você deu um passo bom passo. Você subiu 3 degraus na escada. Tá? Ah, eu tenho muita dificuldade em português. Estuda, resolve prova. Né? Uma das maneiras é essa que eu vou falar também daqui a pouco. Resolve prova. Ah, mas mesmo resolvendo prova eu tenho dificuldade. Eu resolvo uma prova todo dia e continuo com dificuldade. Resolve 2. Ah, resolve 3. E assim a gente vai. Tá? A preparação ela não se encerra em um dia, em uma semana ou em um mês. Você tem que ser persistente naquilo ali. Eu conheço pessoas que ficaram 5, 6 anos para entrar no concurso e não desistiram e entraram. Então a questão é persistência, né? Não dá para desistir no primeiro tombo. Já vi muita gente, eu não passei, estou traumatizado, não vou fazer mais. A concorrência agradece, né? A concorrência agradece de você não querer fazer mais. Agora vamos lá, eu falei para vocês que a gente precisa ter um foco, né? Tá, mas qual concurso que eu faço? Qual que está para sair? Gente, existem sites especializados em concursos que te ajudam muito. Né? Alguns são pagos. Alguns, na verdade, são disfarçados. Na verdade, eles são cursos, mas que, na verdade, eles falam de concurso, mas eles são cursos. Eles querem, na verdade, te vender o curso. Então, o melhor site que tem para concurso, na minha opinião, é o PCI Concursos. Por quê? Eles não são um curso. Eles não vendem. Eles até vendem a apostila, mas o foco deles é divulgação de concurso. Então, depois, quando terminar a apresentação, eu vou compartilhar a tela do PCI, que vocês vão ver. O PCI ele tem concurso de todos os estados do Brasil. Lá tem um edital, lá tem editais antigos, né? E lá, inclusive, tem provas antigas. É aí que eu falei para vocês. Você tem provas antigas que já aconteceram de todos os anos. Então, por exemplo, você quer fazer provas de polícia militar. Você joga lá, você vai ter uma lista de prova de polícia militar do Brasil inteiro. De graça, você não paga nada para acessar. Você pode baixar a prova, o gabarito,
e lá tem tudo. É um dos melhores lugares para vocês estudarem, tá? Deixa eu só fazer uma coisa que eu me esqueci, eu era para ter feito no início, eu acabei esquecendo. Para vocês, a aula de hoje, a gente vai emitir um certificado de 4 horas, né, para todo mundo que participou. Essas 4 horas elas servem, inclusive, para a hora complementar de faculdade e tudo mais. E também a gente tem uns presentinhos aqui para sortear para vocês. Para isso, vai ter uma listinha de frequência, tá? Essa lista de frequência, ela está eu vou colocar aqui, ó, na caixa de comentários. É um link de formulário. Então, basta vocês clicarem e preencherem lá o nome de vocês. Lá tem nome, tem alguns dados para preencher, porque é para emissão de certificado. Mas se vocês não quiserem preencher agora, não tem necessidade. Só é importante botar o nome de vocês e o e-mail. Mas se quiser preencher logo tudo, ótimo, porque são dados que a gente precisa para emitir o certificado, tá bom? Então, é só clicar no formulário, preencher e enviar. Que aí, no final da aula, a gente vai fazer um sorteio com base no pessoal que preencheu, tá? O Helder colocou aqui, eu não enviei, exato, sobre a preparação sobre um concurso, a admissão de servidores públicos, disse que quando escolhemos o concurso, devemos estudar sobre determinado concurso escolhido. Cada área é uma preparação diferente. Exatamente. Quando você mira para todo lado, joga flecha para todo lado, você perde um pouco o foco. Então, uma hora você está estudando administração financeira e orçamentária, na outra você está estudando conhecimento pedagógico, na outra você está estudando, você acaba não estudando nada, porque não tem cabeça que aguente isso tudo, tá? Então, gente, anotem esse site aí. No final eu vou entrar para vocês darem uma olhadinha nele, tá? Do PCI Concursos. É muito bom e é gratuito, tá? Não tem nenhum tipo de... Não tem assinatura para ter acesso a isso, não tem nada disso. Ele é 100% gratuito, ok? Vamos lá. Tá, escolhi. E agora? Escolhi, eu quero fazer um concurso para a Polícia Civil. Meu foco vai ser Polícia Civil. Eu vou fazer para a Polícia Civil de Minas, da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Eu quero entrar na Polícia Civil, independente de qual estado seja. Então, melhor coisa para você fazer, uma das melhores preparações é realizando provas de concursos anteriores, concursos similares, tá? Vocês vão lá, no PCI Concursos mesmo, vocês vão ter várias provas anteriores. Vocês vão conseguir, pela quantidade de provas que tem, fazer uma por dia tranquilamente. Quanto mais vocês conseguirem fazer, melhor. E por que eu falo isso? Questões de prova, gente, elas se repetem. Não é que se repetem que elas sejam idênticas. Mas, às vezes, é a mesma questão com palavras diferentes. É o mesmo raciocínio cobrado com palavras diferentes. Até porque as organizadoras, as principais, estão em vários concursos. Então, quando você domina um tipo de questão, você vai ter muito mais facilidade de responder aquela questão numa prova. Ok? Seguindo. Quantas horas por dia que eu tenho que estudar? Bom, vou falar para vocês que isso varia, tá? É interessante, numa fase pré-edital, quando vocês ainda não saiu o edital, você está começando uma preparação antes do edital sair, se você puder estudar pelo menos umas 3 horas por semana, pega assim, eu vou pegar segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia. Tá ótimo. Claro que se você puder ser todo dia, melhor ainda. Eu não tenho como fazer 3 dias, mas eu vou pegar sábado e vou ficar sábado de manhã inteiro. Ótimo. Não, só vou pegar quinta-feira à noite, vou pegar de 9 da noite até as 11, vou ficar só 2 horas. Tudo bem, o importante é você ter uma rotina de estudo e não postergar as coisas. Não, hoje eu estou cansado, amanhã sem falta. É igual a gente quando fica prometendo ir para academia, né? Não, hoje eu não vou não porque eu estou cansado, mas amanhã sem falta. Eu vou deixar minha roupa aqui para ir, amanhã eu vou. E quando chega amanhã, está chovendo. Mentira, não está chovendo. Mas você que está inventando desculpa para não ir. A mesma coisa tem que ser com estudar. Você tem que ter uma rotina, né? Por isso que é bom você marcar um dia. Eu vou estudar às terças e quintas. Então, terça e quinta eu não assumo compromisso. Mesmo podendo mudar, mas eu não vou. Eu vou criar uma rotina para não ter esse tipo de problema. Okay?
Uma vez liberado o edital, no mínimo, 8 horas de estudo por semana é considerado. Saiu o edital, já tem a data da prova. No mínimo 8 horas por dia. Né? O ideal é que fosse pelo menos umas 2 horas todos os dias. Mais do que isso, mais do que 2 horas, às vezes não é produtivo. Sabe por quê? A atenção ela começa a ficar difusa. Você já começa a não prestar atenção nas coisas realmente como elas são. Entendeu? Você está lendo, mas já não está prestando atenção em mais nada. Então, às vezes, não vale a pena você ficar mais tempo. Cada um tem um limite, né? E é preciso respeitar esses limites. Tá bom? Então, são vocês que vão dizer se conseguem ficar 2, 3 horas estudando num dia. Próximo. Análise do edital. Falei para vocês, né? Dominar o edital é fundamental. Você precisa saber todos os detalhes que te permitem fazer uma boa prova. E mais importante, saber exatamente o que precisa e onde. Eu trouxe como um exemplo um edital de agora, de um concurso que está rolando na Prefeitura de Mangaratiba, no Rio. Olha só que coisa curiosa. Isso está no edital, tá? Olha aqui. Isso daqui é o quadro de prova. Trouxe para mostrar para vocês. Lá no edital, o edital tem quase 80 páginas, tá? Um edital gigantesco. Lá no meio do edital tem isso daqui, ó. Quadro de provas. Esse daqui são os cargos: auxiliar de berçário, auxiliar de secretaria escolar, inspetor de aluno, merendeiro e recepcionista. Tipo de prova objetiva, ou seja, a prova de múltipla escolha. Disciplinas: língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Aí o pessoal fala, caraca, língua portuguesa, eu sou fraco em língua portuguesa, vou estudar pra caramba da língua portuguesa, vou ficar na língua portuguesa manhã, tarde, noite, blá, blá, blá. Só que se ela prestar atenção, olha o número de questões. 10 de língua portuguesa, 5 de conhecimentos gerais e 10 de específico. Língua portuguesa e específico são os dois principais. Só que olha o valor por questão. Cada questão de língua portuguesa vale 3 pontos. Ou seja, são 10 questões, língua portuguesa vale no total 30 pontos. Agora, olha a parte específica. São 10 questões, mas cada questão vale 6 pontos. Só a parte específica vale 60% da prova. Com base nisso, qual é a disciplina que eu tenho que me concentrar maior tempo de preparação? Obviamente que são os conhecimentos específicos. Conhecimento específico é 60% da prova. Agora, se a pessoa não leu o edital e não parou para ver isso daqui, ela vai ficar estudando conhecimentos gerais que valem 5 questões valendo 2 pontos cada uma, 10% da prova. Aí vai ficar igual um maluco lendo uma apostila com 100 páginas de conhecimentos gerais, que não vai ter diferença nenhuma. O que ela precisa estudar e se focar é conhecimento específico. Obviamente que ela não vai abandonar português, vale 30%. Mas conhecimentos específicos vale 60% da prova. Né? Então, é isso que eu estou falando. A leitura do edital é fundamental. Se você não lê o edital, se você não entende o edital, você vai estar perdendo tempo. Por isso que eu falei, a primeira coisa, lê o edital de cabo a rabo. É grande, mas leia. Leia, releia, entendeu? Faz um anotado. Passa a caneta marca-texto nas partes mais importantes. É fundamental o domínio do edital. Aí vem aqui, ó, a pontuação máxima da prova, 100 pontos, e a pontuação mínima para aprovação é 50. Isso quer dizer o quê? Se você fizer 48 pontos, você está eliminado. Você tem que ter no mínimo 50. Agora, dizer que você foi aprovado não quer dizer que você foi convocado. Numa prova com muita concorrência, se você faz 52 pontos, estou aprovado, viva! Muito provavelmente você não vai ser chamado nunca. Né? A prova com muita concorrência, você tem que estar com a nota lá em cima. E uma das questões que podem mexer na sua nota, são duas, na verdade, quando tem concurso. É a redação e a prova de títulos. Né? Isso não tem em todo concurso, vai depender do concurso. Essa daqui, excepcionalmente, não tem. Mas em alguns concursos tem redação e prova de títulos e elas mexem com isso. Tá bom? Olha lá aí a redação. Alguns concursos, uma boa parte deles tem prova de redação.
é uma possibilidade de conseguir uma boa nota e abrir diferença em relação aos demais candidatos. Uma boa redação permite a você tirar a diferença, aquelas questõezinhas que você errou por bobeira, a redação te permite tirar a diferença. Agora, obviamente, se sua redação ela é sofrível, sinto te informar que você vai ter problema nessa área. Aí que está a questão. Como é que eu faço redação? Como é que eu treino redação? Lendo. Assim, como assim, lendo? É lendo. Você, obviamente que a redação você escreve, mas você só escreve bem se você lê bem. Um pré-requisito para sua escrita melhorar é ler. Sabe por quê? Às vezes eu, que tenho o costume de ler bastante, eu estou escrevendo e me pego na dúvida. Uma palavra vem na minha... Caramba, como é que escreve essa palavra? Dá aquele branco, né? Aí eu me lembro, não, calma aí. Eu li na revista, ou li no livro, ou li no jornal, e eu me lembrei. É dessa forma que escreve. Quem lê muito tem uma escrita melhor. Você aprende a fazer o uso melhor dos conectivos, você aprende a fazer o uso melhor da pontuação, você aprende palavras novas, incorpora essas palavras novas no seu vocabulário, porque você sabe o sentido delas. A pior coisa numa redação é a pessoa querer botar uma palavra bonita sem saber o sentido dela. E aí ela faz um estrago no texto, porque ela escreve uma palavra que não tem nada a ver com o que ela queria dizer, né? Agora, se você tem o hábito da leitura, isso faz com que a sua escrita fique muito melhor. Então, um pré-requisito para uma boa redação é a prática da leitura, né? E eu digo leitura de qualquer coisa, gente. Obviamente, qualquer coisa assim, entre aspas, né? Vai no banheiro, pega um rótulo de shampoo para ler, já ajuda alguma coisa, né? Lê um jornal. Tem jornal de graça aí, gente, pela internet. Professor, posso falar um adendo? Por favor, Caio. No meu ensino médio e quando eu fazia curso, os professores eles sempre falavam para a gente assistir jornal, porque eles falavam sobre temas específicos que caíam em redação e também tinham nas nossas apostilas. E quando a gente vai ler uma pauta de jornal, eles sempre fazem em formato de redação, que é formato de redação dissertativa, que tem o começo, meio e fim. E isso é o que pega uma pessoa na hora de fazer uma redação. Onde começar, o meio e o fim, tipo uma solução. Então, quando você assiste o jornal e lê essas pautas, você já cria várias ideias na sua cabeça de como falar sobre aquele tema sem nem conhecer ele direito. É a capacidade argumentativa, né? E é uma dificuldade que quem não tem leitura, hábito de leitura, não consegue argumentar. Às vezes a pessoa ela começa falando alguma coisa, aí no meio ela já se contradisse do que ela disse no início, e no final ela já volta a dizer o que ela não tinha dito no início e fica uma salada de fruta, né? A maioria das redações de concurso elas são textos dissertativos argumentativos, ou seja, em que você expõe um ponto de vista e argumenta sobre ele, né? Agora, imagina você ter um ponto de vista, você ter que expressar um ponto de vista e argumentar se você sequer tem conhecimento sobre aquele assunto. E aí que está a questão. Você não precisa se aprofundar no assunto, você não precisa ser expert no assunto, mas você precisa saber argumentar, você precisa saber defender um ponto de vista, né? E uma coisa é você defender um ponto de vista dialogando, outra coisa é você defender um ponto de vista escrevendo, né? Nem tudo que a gente fala é da maneira que a gente escreve. Por isso é fundamental, aí volto novamente, o hábito da leitura. A gente vê o jornal na televisão para a gente se inteirar dos assuntos e a gente lê o jornal ou a revista para a gente ver o desenvolvimento argumentativo, né? Ler crônica é muito importante, ler artigo de debate é muito importante. Qualquer tipo de leitura produtiva. Ultimamente, antes eu falava para os meus alunos, gente, só não vai ler revista de fofoca, pelo amor de Deus, mas hoje já até a revista de fofoca a gente está aceitando, contanto que leia. Porque, infelizmente, as pessoas estão lendo cada vez menos hoje, né? Eu tenho um aluno de graduação que ele adora ver YouTube. Aí eu falo, você não pode ficar vendo YouTube. Ele deve estar aqui, inclusive. A carapuça vai servir. Você não pode ficar vendo YouTube. Você tem que ler. Leia jornal. Outro dia eu mandei 3 arquivos de jornal para o Dito Cujo ler.
leia jornal, a leitura é importante. A gente não se informa só por vídeo, nós precisamos ler, né? Quem quer ser funcionário público, quem quer ser graduado, pós-graduado, quem quer ter uma boa escrita, precisa ler. É indispensável a leitura, é pré-requisito. Não tem chance de não acontecer isso, tá? Inclusive, eu vou incentivar vocês. Eu vou, entre os presentinhos que tem um livrinho aqui para vocês lerem também. Bom, vamos seguir aqui. Redação, fundamental. E a prova de títulos, né? A prova de títulos, ela não acontece para todos os cargos. Geralmente, a prova de títulos acontece muito para cargo de nível superior ou para cargos específicos, como o magistério, né? O que é a prova de título? É quando você apresenta comprovações de experiência ou de aprendizagens, né? Eu tenho um curso de pós-graduação, eu tenho um curso de aperfeiçoamento, eu tenho experiência na área, né? Eu tenho artigos escritos. Tudo isso conta dependendo do concurso, varia de concurso para concurso. Eu fiz um concurso no ano passado, o resultado está até para sair agora. Não é para fazer inveja a vocês, não. Eu fiz o concurso, fui aprovado, mas não vou tomar posse, porque eu não desisti, eu não quero ir. Estou lá, fiquei entre os 10 primeiros colocados, mas não vou. Sabe o que é isso, gente? Não é porque eu sou bonzão, não. É experiência, é prática. Eu não sei mais do que a maioria das pessoas que fizeram aquele concurso, mas eu soube me preparar melhor do que eles. Eu não estudava a matéria que eu sabia que não ia cair. Os concursos, eles têm uma lógica em relação aos conteúdos que são cobrados. Não adianta você estudar coisas que não vão cair. Existem coisas que são propícias a cair em concurso, são nessas que a gente estuda. Okay? Então, a prova de títulos ela é muito importante para isso. O que eu ia falar sobre o concurso que eu fiz. Nessa prova de títulos, só valia mestrado e doutorado. Só pontuava no título quem tinha mestrado ou doutorado. Quem tinha mestrado ganhava 3 pontos, quem tinha doutorado ganhava 4. Os outros nem pontuavam, não precisava nem mandar título. Então, isso varia de concurso para concurso. Tem concurso que eles pontuam desde curso de extensão. Curso de extensão acima de 80 horas ganha tantos pontos. Pós-graduação, tanto ponto. Mestrado, tanto ponto. Doutorado, tanto ponto. Experiência a cada 6 meses, tanto ponto. Então, isso varia muito também. Varia do concurso que vocês vão fazer. Tá bom? Idade máxima. O pessoal sempre me pergunta, eu tenho idade para fazer concurso? Então, essa questão de idade tem 2 situações. A maioria dos concursos ela não cobra a idade máxima. Quais são as exceções? Geralmente concurso de polícia, concursos militares, né? Concursos em que tem uma exigência física muito grande. Geralmente concurso para PM, por exemplo. Limite da idade varia de estado para estado. Tem estado que é 30 anos, tem estado que é 32, tem estado que é 35, tem estado que é 20, 25. Então, varia muito. PM. Agora, fora isso, são poucos os concursos que têm limitação de idade. Geralmente, a maioria dos concursos, a idade mínima é 18 anos, né, tem que ser maior de idade, e a idade máxima é 75 anos. Por que 75? 75 é a idade da aposentadoria compulsória no serviço público, que o pessoal costuma chamar de expulsória, né? Quando você completa 75 anos, você é automaticamente aposentado. Então, geralmente, a idade máxima para se entrar no serviço público é 75 anos. Então, se a pessoa tiver 70 anos e quiser fazer um concurso, vai fundo, né? Pode fazer, sendo que aos 75 ela é aposentada compulsoriamente, né? Então eu vou trabalhar 5 anos e vou ganhar o salário o resto da vida? Não, você ganha proporcional ao tempo que você trabalhou. A menos que você já tenha acumulado mais anos, né, de contribuição, aí você se aposenta com valor maior. Mas essas regras de aposentadoria, elas também estão sempre mudando, tá? Bom, seguimos. Documentos. Às vezes o pessoal fica assim, olha, eu quero fazer um concurso que está cobrando ensino superior, só que eu ainda estou no último ano da faculdade. Eu posso fazer ou não posso? Gente, a comprovação da escolaridade ela só é exigida no momento da convocação. Então, geralmente, entre o edital sair e convocar,
Vai um tempo bem grande. Porque, assim, vai sair o edital, vai abrir inscrição. Geralmente, entre o edital e a inscrição, varia de 2 a 3 meses para fazer prova. Depois da prova, tem parte de recurso. Depois tem resultado final. Às vezes tem prova, tem concurso que tem 2, 3 fases. Depois depois do resultado final tem a homologação. E só depois da homologação que pode haver convocação. Aí, quando há convocação, aí sim você tem que apresentar o seu comprovante de escolaridade. Então, eu sempre digo para o pessoal o seguinte: se você não tem o concurso, mas a previsão é de que você ainda não tem a escolaridade, né? Mas você tem a previsão de que em aproximadamente 6 meses você vai ter, pode fazer tranquilamente que dá tempo, né? Agora, obviamente, que se esse prazo é maior, né? Ah, não, eu só vou me formar em 2023. Aí é um pouquinho arriscado. Você pode fazer como experiência, né? Às vezes, cara, de você não ser chamado no início, ser chamado depois. Conheço várias pessoas que aconteceu isso. Fez o concurso, não tinha escolaridade, faltava muito tempo, fez como experiência, mas como demorou tanto para chamar, deu tempo de ser convocada e ela já está formada. E aí ela pode tomar posse. Tá? Não tem aquilo de que, não, só pode fazer o concurso se no momento você tem escolaridade. Não, não. Comprovação de escolaridade é só no momento da convocação. Tá? Antes da convocação, você não tem que comprovar absolutamente nada. Ok? Deixa eu lembrar mais uma vez para o pessoal que chegou depois da lista de frequência. Vou botar aqui o link de novo. Quem não assinou a frequência lá, assine, por favor, tá, gente? Assine, por favor, a frequência para que a gente possa estar enviando os certificados de vocês. Calma aí, Josiane está falando aqui comigo, deixa eu abrir. Professor, fiz um concurso em Serrinha, homologou em março do ano passado e ainda não convocou ninguém. O que fazer nesse caso? Ele tem 2 anos para convocar, Josiane. Provavelmente o concurso deve ser de 2 anos, né? Março de 2021. Como teve a pandemia, muitos municípios e muitos estados eles ainda suspenderam o prazo. Então tem que ver especificamente lá em Serrinha se houve essa suspensão. Mas, em tese, uma vez homologado, eles têm até 2 anos para convocar. E se suspendeu, vai ter mais tempo ainda. Então, você tem bastante tempo, ele tem bastante tempo ainda para chamar. Agora, dentro do número de vagas, ele é obrigado a chamar dentro do período de validade do concurso. Tá? Se você foi classificada entre o número de vagas, ele vai ter que te chamar durante a validade do concurso. Isso daí já existe jurisprudência na justiça. Tá? Luiz está perguntando onde assina a lista de frequência. O link é aqui, Luiz, que eu acabei de botar. Ó. Só clicar nesse link aí, a lista de frequência. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui, gente. Falamos de documentos. Tá. Não. Antes da gente ir para essa parte final, eu quero mostrar para vocês, eu vou interromper aqui rapidinho, eu quero mostrar para vocês o site da PCI Concursos, que eu já falei para vocês, né? Então, calma aí. Deixa eu abrir aqui. Uma guia, uma janela. Uma janela. Não. Uma guia. Quando aparecer aí para vocês, alguém me fala, por favor. Apareceu. Apareceu, professor. Bom, gente, esse daqui é o site da PCI Concursos. Esse site aqui é uma verdadeira mãe. Primeiro que ele é atualizado diariamente. Aqui, ó. Diariamente. Ele é atualizado. Tá? E aqui você tem, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui na parte de cima? 29.699 vagas em concurso. Apostilas. Essas apostilas aqui são pagas, tá, gente? Notícias. Olha a quantidade de prova. 185.061 provas. Tá? Mas aí, olha só. Essa daqui é a primeira parte que eu quero mostrar para vocês. Ó. Aqui tem todos os concursos que estão abertos no país. Vocês podem procurar, inclusive, por estado.
Então, quer ver um exemplo? Vamos ver quais são os estados que... Vamos ver quais são as provas que estão... Os concursos que estão abertos no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, aqui, ó. Câmara de Barbacena, Prefeitura de Juiz de Fora, olha a quantidade. Tudo isso está aberto. E aqui tem a data, ó. Tá vendo? Tudo está aberto. Ó. Isso para vocês verem a quantidade de concursos. Paraná, Espírito Santo, né? E tem lá em cima os concursos nacionais também, ó. Concursos nacionais são concursos que geralmente acontecem com vagas para o país inteiro. Aquele que eu falei para vocês, ó, da CGU, Controladoria Geral da União, aqui. Vou mostrar, por exemplo, vou abrir esse da CGU. Ó. Vou clicar em cima. Aí, ó, tem um textinho explicando, né? Como é que faz, número de vagas, inscrição, quando que é a prova, onde que vai ser a prova. E aqui embaixo, ó, tem, se você quiser, eu quero comprar uma apostila. Eles vendem, ó, tá vendo? Você pode comprar aqui direto com eles. E os links, ó, edital de abertura. Só clicar aqui, eu vou clicar, mas não vai aparecer, né? Porque eu estou nessa página, não vai aparecer. Mas clicando aqui, vai abrir o edital de abertura. E se você, eu quero me preparar para essa prova, aqui tem provas relacionadas. Então, as últimas provas que são relacionadas com esse cargo, esse concurso que vocês vão fazer, vocês acham aqui. Tá vendo? Aqui também, ó, veja também outros tipos de concurso. Enfim, vocês podem aqui ver todos os concursos que estão abertos. Né? Aí vamos supor, a gente falou, eu quero ser policial civil. Cismei que eu quero ser policial civil. Preciso ver umas provas anteriores. Vamos lá no menu, ó, provas. Aí vem aqui, ó, provas para download. Tem as organizadoras aqui, provas de tribunais, prova por cargo. Aí você não precisa ficar procurando, não. Ó. Você escreve aqui, ó, Polícia Civil. Pesquisar. Aí olha o que acontece, ó. Tudo isso daqui são provas de Polícia Civil, ó. Tá vendo? Cargo, o ano, de onde, Polícia Civil da Paraíba, quem foi a organizadora e o nível da prova. Vamos ver essa daqui, ó. Agente de polícia de 2016 da Polícia Civil de Pernambuco. Foi uma prova organizada pelo SESP. Vamos clicar aqui, ó. Aí aqui tem, ó, as provas com os gabaritos que você pode clicar e fazer. Vou abrir uma aqui, ó, prova discursiva. Eu vou ter que compartilhar, que não vai aparecer para vocês. Para vocês continuar aparecendo só, eu vou interromper e vou compartilhar a prova. Ué. Deixa eu... Para a apresentação. Não estou conseguindo... parei agora. Vamos lá. Travou aqui, gente. Uma guia. Vou mostrar para vocês a prova que eu abri, né? Ó, essa prova foi a prova que eu abri. É a prova do concurso, ó. Tá vendo? Essa daqui é a prova discursiva, que é aquela prova em que a gente faz uma redação ou responde um texto argumentativo, tá? Mas tem todas as provas, é só você procurar. Essa prova, no caso, foi a parte discursiva da prova, ok? Então, tudo isso a gente encontra no site da PCI Concursos, tá? Não sou garoto propaganda da PCI Concursos, não, porque ele é gratuito. Então, eu sempre gosto de falar para o pessoal. Coisa gratuita a gente tem que sempre falar, né? Bom, gente, deixa eu voltar, então, aqui para a apresentação, já para a gente poder encerrar. Por enquanto, ficou alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre o que a gente foi falando até agora? Boa noite, professor Alexandre. Tudo bom? Tudo bem. Em relação ao horário, a gente tem que ter o foco em relação ao horário. E em relação, assim, à matéria, por exemplo, eu estudo hoje português. Aí eu estudo amanhã português novamente ou já troco para outra matéria? Seria mais viável? Como? Ó, vai depender muito do que você vai estar estudando. Por exemplo, se você está numa fase pré-edital e você tem 3 ou 4 matérias,
Eu acho que convém mais você adaptar as matérias de acordo com o seu ritmo de estudos. Porque cada um tem um ritmo. Tem gente que gosta de intercalar. Hoje eu estudo uma, amanhã eu estudo outra, depois eu estudo outra e vai fazendo isso. Tem gente que já tem mais facilidade, se pegar uma semana só uma matéria, ou 2 semanas uma matéria, e depois na outra semana pega mais. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não gosto de ficar só em uma, não. Eu gosto de ir diversificando. Tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Acho que você pode ir testando e ver qual maneira você se saiu melhor, qual maneira você produz melhor. Tá? Isso é uma coisa muito pessoal. O Kaique não conseguiu alterar a data de nascimento. Não tem problema, não. O importante é botar um nome e o e-mail, porque aí qualquer coisa a gente entra em contato pelo e-mail ou pelo telefone para poder emitir a certificação. Tá? Isso daí não é problema, não. Bom, deixa eu voltar para cá. Para encerrar, gente, eu quero convidar vocês, né, que a gente vai estar começando na quarta-feira que vem uma turma de língua portuguesa e redação, curso que vai durar 5 meses, né? Vão ser 20 encontros, todas as quartas-feiras, o curso online. E além da gente ter essa preparação de língua portuguesa, da parte gramática, interpretação de texto, a gente vai ter pelo menos 10 redações corrigidas de cada participante. Eu digo pelo menos porque, depender de mim, eu vou cobrar umas 50 de cada um, mas eu sei que o pessoal é meio lento para entregar. Então, redação, gente, quanto mais a gente escreve, melhor. Tá? Quanto mais você escrever, melhor. E eu sou chato, então eu vou ficar lendo, eu vou ficar... Isso daqui tá legal, isso daqui você pode escrever melhor. E a gente vai dando esse handicap. Tá? A gente vai começar na quarta-feira que vem, as aulas vão ser todas as quartas online. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode estar fazendo. As aulas vão ser sempre nesse horário, de 7h30 às 9h. Tá? Pessoal que estiver interessado, vai do 9 de fevereiro até o dia 22 de junho. Depois é só entrar em contato, lá pelo grupo mesmo do WhatsApp, ou então comigo diretamente, a gente já coloca vocês lá no grupo do curso de português. E Luiz botou que é péssimo em redação, né? Vamos ler, Luiz. Ler pra caramba. Tem uns livros aqui, ó, que ótimos, inclusive para indicar para vocês que não gostam de ler. Começa com fininho e depois vai aos pouquinhos, né? Bom, e para a gente encerrar, eu sempre gosto de falar isso. Sempre. Em concurso público não passa quem sabe mais. O aprovado é aquele que se prepara melhor. É o que eu disse para vocês. Em grande parte dos concursos públicos que eu fiz, eu não estava entre os que sabiam mais. Mas eu sabia me preparar melhor. Por quê? A preparação, ela é bem diferente do conhecimento. Se vocês pegarem um livro de português, o livro de português é gigante. Quer dizer que para você fazer uma prova de português, você tem que dominar aquilo ali tudo, a gramática toda? Não. Tem muita coisa ali que não tem muito sentido cair numa prova de português, né? Agora, onde que tá as casquinhas de banana que caem em prova? Concordância e regência, o uso da crase, né? Coesão e coerência, são todos esses pontos. O uso dos porquês, né? Onde ou aonde, acentuação gráfica, pontuação, todas essas coisinhas assim são aquelas que realmente fazem a diferença. Então, é saber trabalhar em cima disso para que as coisas se corram da melhor maneira possível. Ok? Bom, gente, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Espero que todo mundo esteja bem animado para fazer concurso, né? Entendam que, assim, não vejam um concurso como algo muito distante. Não, eu não vou passar, não. Eu ouço, às vezes, as pessoas falam, nem faço concurso porque eu não passo. Eu não passo porque você não faz. Me lembra daquela propaganda antiga, quem é antigo vai lembrar. Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? É basicamente a mesma coisa. Você não passa no concurso porque você não faz ou você não faz porque você não passa? Né? Concurso não é aquela coisa de você ser o iluminado que você vai fazer da primeira vez, vai passar, vai entrar. Não, às vezes você vai ter que
martelar ali 3, 4, 5 vezes. Mas uma hora vai. A experiência conta muito nessas coisas, né? Então, é isso. Pessoal, na frequência aqui de vocês, que eu pedi para vocês assinarem, eu tenho 19 pessoas assinando. Mais pessoas passaram pela aula. Eu percebi que teve gente que não assinou. Mas, infelizmente, aí, espero que vocês que estão aqui tenham assinado. A gente vai fazer o seguinte, a gente tinha 10 cursos para distribuir entre vocês, cursos profissionalizantes online, de todo mundo que assinou. Mas, como tem 19, a gente não vai sortear, não. Tá? Todo mundo que assinou, a gente vai, além da certificação, a gente vai estar dando um curso online também, profissionalizante, vai estar entrando em contato com vocês, o curso vai ser o presente. Só que eu tenho mais um presente para vocês, um sorteio. Esse vai ser sorteio porque é um só. Aguentem aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês, só um minuto. Voltei. Então, a gente vai sortear 2 livros para vocês, tá? Quem já fez curso aqui com a gente já deve até ter esse livro, né? É o Português Elementar. Isso daqui é um livro de preparação de língua portuguesa para quem vai fazer concurso. Um livro ótimo, ele é só de questão de gramática, é top o concurso. Não se preocupa não, quem for longe a gente envia por correio, tá? E o outro é o de matemática. Então, são 2 livros, um de português e um de matemática. Tá? Esse daqui de matemática, então, vai ter gente que vai ficar até de cabelo em pé com ele. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o sorteio? Opa, já apareceu mais 2 pessoas aqui. Tem 21 pessoas. Eu vou fechar agora o questionário para resposta. Tem alguém ainda que não assinou aí? Não, né? Eu vou fechar o questionário para resposta. E eu tenho os papeizinhos aqui que eu numerei até a mais. Mas aí, se for um número a mais, eu vou tirar. E aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo número. Dá para ver. Vou fechar aqui o formulário agora. Já não aceito mais resposta individual. E aí, eu vou sortear primeiro o de matemática. Ó, o número está aqui, tá? Não tem nem como olhar porque não... Ó, número 11. Deixa eu ver quem foi o número 11 aqui. Número 11. Wellington Mendes Mariano. Wellington tá aí? Não tá, não tem problema não. Wellington, mesmo que você não esteja, ó, matemática é seu. Tá bom? Wellington, livro de matemática, tá aqui. Agora vamos para o de português. Vamos lá. Número 21. Vamos ver quem foi o 21. Ana Cristina Soares da Silva. Ana Cristina está aí?
Ana Cristina? Estou sim. Ei, Ana, ganhou o livro de português, então. Ai, que bom. Tô muito feliz, obrigada. Depois a gente combina de enviar para você, tá bom? Tá bom, tá legal. Eu tô no Zap também. Perfeito. Depois o senhor passa. Combina direitinho. Obrigada, professor. Muito obrigada. Bom, gente, então, concluímos a nossa aula aqui. Essa aula, assim, obviamente tem muita questão, né, que a gente poderia falar mais dicas, mas, assim, o objetivo lá do grupo que a gente montou, do aulão, né, na verdade, vai ser aulões, porque a cada 20 dias, um mês, a gente vai ter um aulão como esse de temas diferentes. O próximo aulão, inclusive, deve ser sobre técnicas de redação. Então, o pessoal que está precisando aí, quem foi que falou? Acho que foi... Alguém falou que é ruim de redação, não me lembro agora quem foi. Luiz. Eu também. Então, Vera. Então, o pessoal que tem problema de redação, participa do próximo aulão, que vai ter umas dicas boas aí para vocês. E, quem sabe, não ganhar agora o livro no sorteio de agora, ganha no próximo, né? Pessoal, então, essa aula amanhã, ela deve estar disponível lá gravada, né? Então, quem não viu ou se quiser rever novamente, está lá. E qualquer dúvida que vocês tenham, o objetivo da gente ter aquele grupo lá no WhatsApp do aulão principalmente concurso público, né? Sempre que tiver alguma novidade de concurso, alguma coisa, eu vou estar postando por lá também. Cursos gratuitos que a gente tenha, vou estar postando por lá. E qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para perguntar e para estar interagindo por lá. Tá bom? Gente, Professor, sim. me tira uma dúvida. O senhor pretende fazer em paralelo um curso de matemática também? Muito provavelmente, assim, a gente está começando português agora. Aí, no início de março, a gente vai estar começando os conhecimentos pedagógicos e em meados de março a gente deve estar começando matemática. Vão ser 3. Tá? Um cada dia da semana. Começa português agora quarta, conhecimentos pedagógicos deve ser às quintas e matemática deve ser às terças. Terça, quarta, quinta. Segunda e sexta a gente descansa. Então, gente, obrigado pela participação de vocês, tá? Uma boa noite, bom descanso e até a próxima. Em breve a gente tem outro aulão aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada.